Galerinha, aparentemente os irmãos russos acabam de nos explicar com palavras muito bem explicadas por que Robert Downey Jr. foi escolhido como Victor Von Doom, né, o Doutor Destino. Nesse vídeo nós vamos explicar exatamente sobre isso. Vamos lá! Fala, povo lindo, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Ayrton. E galera, no vídeo de hoje nós vamos reagir ao conteúdo feito pelo Luiz Celari, falando exatamente sobre a trama, o roteiro e o motivo do porquê que Robert Downey Jr. foi escolhido como Doutor Destino. Mas antes da gente entrar nesse vídeo, galera, eu peço pra vocês que se inscrevam no canal, que ativem o sininho das notificações pra não perder nada do que sai aqui. Peço que deixem um like, que é muito importante, isso ajuda a gente demais nessa caminhada. Se puder e se quiser, torne-se membro, é barato e ajuda a gente a continuar trabalhando aqui. E também tem do meu lado um QR Code que vocês podem mandar um Live Pix no valor que vocês quiserem. Galerinha, é o seguinte, vamos trocar de tela, que já tá prontinho o vídeo aqui pra gente, e vamos reagir a esse conteúdo do Luiz Celari. Diretores de Vingadores Doomsday confirmam que a morte do Homem de Ferro faz parte da história do Doutor Destino. Vocês ouviram o WhatsApp aí? Isso é perfeito. Cara, eu vou dizer pra vocês, por que eu acho que era... obviamente não é planejado, né, que o Victor Von Doom tenha essa ligação com a morte do Homem de Ferro, né, porque nem era esse o plano, né, originalmente era pro o Kang ser o grande vilão dessa saga, e na minha opinião poderia sim ter a participação dele agora, mas enfim, né, o que mais importa é o quê? A maneira que o Victor Von Doom vai chegar nesse universo, o motivo do porquê que ele vai chegar aqui, e isso deve ser importante também utilizando a morte do Homem de Ferro por causa da sua aparência, né? Ele vai ser o rosto do Tony Stark, então faz todo sentido ele acabar meio que se sobrepondo às pessoas nesse universo aqui. As memórias que as pessoas têm, os heróis, o público, todo mundo lembra do Homem de Ferro, então chegando alguém com um rosto idêntico ao dele... Feito pra quem, velho? Eu tô com medo disso aqui, mano. Quando confirmaram que Downey Jr. iria interpretar o Dr. Doom, já imaginava que teria alguma conexão com a história do Tony Stark, certo? Não, eu não digo conexão, Luiz. Eu não digo que ele terá alguma ligação direta com o Tony. Eu acho que a questão envolvida é a questão do rosto dele, né? A questão dele ser parecido com o Homem de Ferro. Por que escolheram o Doutor Destino? Mas não nesse sentido, né? De que a morte do Homem de Ferro faz parte da história. Por quê? Por que isso me dá medo? Vou explicar no vídeo de hoje. Vai que isso estraga a morte do Homem de Ferro. Não, estragar eu acho pouco provável, tá? Acho pouco provável. Isso aí, tanto que eles não vão trazer o Homem de Ferro de volta à vida, né? Ferro, que foi perfeito. Mano, a gente tem que conversar sobre isso, velho. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Hiromaníacos, tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala. E os irmãos Russo, que vão dirigir aí os próximos 2 filmes dos Vingadores... Que eles acabaram dirigindo o Electric State, acho que se não me falha a memória. Tá complicado, tá? Aquele filme tá mediano, tá difícil, tá ruim. É um filmezinho sessão da tarde, nada muito bom. Estão dando essa rodada de entrevista aí porque eles lançaram um filme na Netflix agora que eu não vi, mas me falaram que é bem mediano, tá? E aí, bom, obviamente a galera tá perguntando pra eles sobre o Avengers Doomsday, né? O Avengers Secret Wars. Aí essa matéria no Comic Book aqui, ó. Dizendo que os irmãos Russo acabaram de fazer um comentário interessante sobre a estreia iminente de Doutor Destino no MCU e sua conexão com o Homem de Ferro. A dupla está na turnê da imprensa, promovendo Next Stage e tal. E por que a gente quer saber dessa conexão com o Homem de Ferro, né? Porque no anúncio lá eles falaram que o Robert Downey Jr. era o único que poderia interpretar essa versão do Dr. Doom. É que assim, tem uma hipótese na minha mente aqui, na minha cabeçota, que é a seguinte: o universo dele tá colidindo com o nosso, não tem o que ele fazer. O universo dele provavelmente não é capaz de derrotar o nosso, porque caso vocês não saibam, nos quadrinhos, agora eu vou dar uma de Peter, tá? Nos quadrinhos, a Terra é o ponto central do universo. O planeta Terra é o ponto central do universo. Se a Terra é destruída, aquele universo é destruído, né? Numa incursão, o que acontece? São 2 terras que vão se chocar. Para evitar a destruição de um universo, o outro tem que morrer. Então o que acontece? No Guerras Secretas, né, no Doomsday, vamos dizer assim, no Guerras Secretas dos quadrinhos, a Terra 616 destrói a Ultimate, né? Era batalha iminente, ou não chega a destruir, agora não me lembro, perdoa que eu não me lembro. Mas eu sei que entra em confronto o universo Ultimate e o universo 616, né? Um querendo dominar o outro.
eu tenho quase certeza que vai ser exatamente isso que vai acontecer. As terras vão começar a colidir e não vão ter escolha, vão ter que batalhar uns com os outros. Mas o Doutor Destino, né, vai usar o rosto de Tony Stark para poder influenciar a nossa Terra, que provavelmente, segundo os cálculos dele, vai ser mais poderoso que o universo que ele tá. Eles não vão ter capacidade de derrotar a nossa Terra, vamos dizer assim. Então ele vai vir pra cá, vai tentar influenciar as pessoas para que enfrentem, né, o universo de onde ele tá vindo. Tentando utilizar, talvez ele finja que o pessoal de lá são todos vilões e tudo mais, talvez ele manipule, enfim, né, alguma coisa do tipo ele vai fazer, ele vai utilizar disso. E no final, provavelmente não vai dar certo, ou eles vão ter que ser levados até o Loki pra tentar resolver essa coisa. Enfim, tem muita coisa que a gente pode discutir. Então, como a gente sabe que nos quadrinhos tem essa conexão entre o Doutor Destino e Tony Stark, eu fiz até um vídeo aqui no canal que bombou bastante, trazendo ali uma história na qual o Doutor Destino rouba o corpo do Tony Eu fiz um vídeo sobre isso, eu contei toda essa história. Stark e tal, e outras também, né? Tem quando o Doutor Destino decide que ele vai ser o Homem de Ferro, né? O infame Homem de Ferro. Tem algumas histórias aí que trazem essa conexão entre os personagens. Se não me engano é a mesma, né? Imaginava isso, essa semelhança entre os dois, que o Downey Jr. iria ser um Doutor Destino de outra realidade, de outro universo. Eu acho pouco provável que ele seja um Tony Stark. Acho que não é necessário. Eu acho que ele realmente vai ser um Victor Von Doom com a aparência do Tony Stark. Né? Mas não que a história dele estaria diretamente ligada com o Tony Stark da linha do Tempo Sagrado, da linha do Tempo 616. O Tony Stark que estalou os dedos e venceu o exército do Thanos ali. E aí a matéria diz isso, fiquei com medo, tá? Mas vamos ver exatamente o que ele diz, o que os irmãos russos disseram aqui. Mandei. E aí a gente dá uma opinião sobre isso, cria teorias do que pode ser. Cara, eu que não falei, na minha opinião, simplesmente vai ser um Victor Von Doom do outro lado, que vai decidir vir pra cá, vai utilizar da sua aparência, da sua semelhança com o Tony Stark, pra que ele possa manipular as pessoas. Ele vendo que esse universo é mais poderoso que o outro, ou tenha heróis mais fortes que o outro, ele vai tentar utilizar disso pra tentar destruir e manter um único universo. Ou ele vai manipular ambos os universos para que todos eles entrem num combate até o Loki. E aí ele vai junto e consegue roubar os poderes, entendem? No final, a grande discussão será sobre o Loki. Os poderes do Loki, sobre o que ele consegue fazer. O que pra mim também é a mais óbvio, né? A coisa mais óbvia é o Loki ser o centro dessa discussão. Então vamos lá, inclusive já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder mais um vídeo e ó. Questionado sobre como Downey Jr. poderia retornar como Doom depois de morrer como Tony Stark em Vingadores Ultimato, Anthony Russo teria sorrido. Ele disse, não podemos explicar isso, pois é parte da história, disse Óbvio. ele. Mas não há mais ninguém no mundo que poderia interpretar esse Não, se ele explicar, acabou o mistério. personagem do jeito que ele está prestes a fazer. Isso definitivamente faz parecer que o MCU não vai ignorar a semelhança entre Tony Stark e Victor Von Doom. O que faz sentido. Uma escolha de elenco tão grande e tão cara não poderia simplesmente ser um easter egg, especialmente em um arco chamado Multiverse Saga. No entanto, a mecânica que conecta Tony Stark até meio essa versão de Victor Doom de uma realidade alternativa é um mistério e há muitas opções. É só isso que a matéria traz. Então o que eles disseram foi basicamente isso aqui, ó. Não podemos explicar isso, mas é parte da história. Então tá, é parte da história. O porquê que eles se parecem? Não. É justamente parte da história porque eles se parecem, né? Não é... Eles não vão ousar tanto assim. Eles vão pegar uma ideia legal, vão trabalhar em cima dela, mas nada que eles pudessem, por exemplo, trazer uma ideia mirabolante que mudasse tudo o que vai acontecer. Obviamente não. Eles vão focar no básico. Né? Se tem o mesmo rosto. Ou é parte da história, o que a matéria trouxe aqui, que a morte do Homem de Ferro é parte da história do Doutor Destino. Porque se a morte do Homem de Ferro for parte da... Não, Luiz, não. A morte não. Eles também não são bobinhos, né? Eles não são burros. Talvez eles possam fazer algum comentário. Talvez o Victor Von Doom finja ser o Tony Stark, né? Não só use a aparência para ludibriar, mas ele finja ser um Tony Stark de outro universo, utilizando basicamente o que o Mistério fez no filme do Homem-Aranha, né? Vindo de outro universo, para proteger e tudo mais. Porque lá, de certa forma, foi uma ideia de multiverso, mas no fim ele só era um cara que cuidava da tecnologia Stark. Então, talvez eles usem da mesma desculpa, da mesma ideia, pra resolver um problema. História do Doutor Destino, olha a pira que eu imaginei aqui. Quando o Tony Stark, no final do Vingadores Ultimato, estala o dedo, a gente viu que metade do rosto dele ficou queimada, né? O lado que tava ali com a mão, acho que foi assim, eu sou o Homem de Ferro, tá. E aí queimou o rosto dele e o Tony Stark morreu.
A gente sabe também que nos quadrinhos o Victor Von Doom usa a máscara porque ele também tem a parte do rosto ali, uma cicatriz no rosto, né? Olha a loucura que eu imaginei aqui. Nesse universo, Tony Stark foi o herói que estalou o dedo e morreu para derrotar o Thanos, certo? Perfeito. E se no universo do Victor Von Doom, Sobreviveu. do Robert Downey Jr., ele fez a mesma coisa. Ele colocou as joias e ele estalou o dedo e derrotou o Thanos no universo dele. E aí por isso o rosto dele ficou meio queimado. E aí ele começou a usar a máscara. Já pensou? Tipo, no passado ele e o Reed Richards... Cara, eu vou dizer assim, pode ser. Pode ser, justamente. Um universo espelhando o outro. Seria interessante. Seria legal. Mas uma coisa que eu peço que os irmãos russos façam, que seja Victor Von Doom da Lativéria. Não me façam, pelo amor de Deus, que o Doutor Destino seja um Tony Stark. Né? Ele é o Tony Stark que assumiu a alcunha de Doutor Destino. Não. Pelo amor de Deus, não. Pode ser um Victor Von Doom da Lativéria que viveu exatamente o que o nosso Tony Stark viveu. Ele era rico, criava armas e tudo mais. Tudo mais. Pode ter uma vida espelhada ao que o Tony Stark teve aqui. Acho válido, acho válido. É uma boa teoria. Richards juntos trabalharam pra derrotar o Thanos, porque pensa que eles não vão fazer uma história fiel aos quadrinhos, assim como a 66 também não é. Eles vão fazer paralelos com o próprio MCU, porque a história é do MCU, né? E vai ter um paralelo do Doutor Destino com o Victor Von Doom. Então isso aconteceu com ele também. A mesma coisa que o Tony Stark fez, como eles são personagens parecidos, o Von Doom fez na terra dele. Eu acho que isso seria interessante, cara. Só que aí o Von Doom, por ter conexão com magia... Então, mano, já precisa falar, ó, por que o Von Doom sobreviveu? Porque ele pediu pra joia pra não morrer. Que é o que a galera falava, tá ligado? Tony Stark podia ter só... Ele só usou da realidade pra pedir pra tirar o Thanos dali. Pedido pra joia, não me mata. Tá. Né? Seria uma resposta interessante também. Que na real podia ter sido feito, né? Convenhamos, né? Vamos ser sinceros. Ele poderia ter usado a joia da realidade e feito todo mundo virar pó. Mas eu acho que se tirasse as joias daqui, eles voltariam... Tem esse porém, tem esse porém. Mas teve uma outra coisa que eu pensei, que isso eu acho que seria uma merda, tá? Não acho que seria legal. Que seria basicamente o seguinte: se o Victor Von Doom, assim como ele faz na história lá, a máscara do demônio, uma coisa assim, né? Que o Victor Von Doom decide pegar o corpo do Tony Stark. Olha que merda, mano. Se isso acontecer, eu vou xingar a Marvel até o fim. Porque assim, o Victor Von Doom, ele não tem o rosto do Tony Stark, certo? Trocam de corpo. Mas o corpo do Tony Stark pode ter ficado impregnado com o poder das joias do infinito, quando ele instalou o dedo, né? Porque, a gente viu que depois o Capitão América pegou as joias e levou para as realidades lá, mas a radiação pode ter ficado lá. E se o Victor Von Doom quisesse pegar o corpo do Tony Stark por causa desse poder, né, das joias que ficou lá? Eu acho que isso seria um lixo. Cara, não é total, não vou dizer assim, é um absurdo, eles jamais fariam isso. Cara, seria interessante. Se por um acaso sobrasse resquícios de energia das joias do infinito no corpo do Stark, já que ele foi um marco zero de um poder em alta escala, porque o Rocket mostra, né, quando o Thanos instalou o dedo, praticamente o universo inteiro sentiu a energia das joias, né? Então o marco zero daquela energia seria o corpo do próprio Tony. Pode ser, faria total sentido naquele momento ali ele ser o marco zero daquela onda de energia, tendo energia dentro do corpo dele, mas eu acho pouco provável que ele queira ficar com o corpo do Stark pra usar o poder. Seria mais fácil ele extrair, né? Seria mais simples ele extrair do que ele usar um corpo que provavelmente já tá cadavérico, tá... Bom, enfim, não tem um porquê dele tentar possuir, tentar trocar de corpo. Eu acho que se ele, por um acaso, for trocar de um corpo, é com o Tony da realidade dele. Talvez seja isso, mas pouco provável. Tá? E aí, o que poderia justificar, além do Robert Downey Jr. interpretar ele? A gente viu que o rosto do Tony Stark ficou metade queimado por causa do estalo, certo? E aí, a gente veria o Victor Von Doom usando, né, entrando ali no corpo do Tony Stark e tal, talvez ele faria isso pra, tipo, uma dominação onírica. Mano, já pensou se eles metem essa, velho, a dominação onírica? Lembra que o ele vai usar magia, né, o Doutor Destino, ele utiliza magia com tecnologia. Doutor Estranho fez a dominação onírica num corpo morto no Multiverso da Loucura. O Victor Von Doom vem da Lativéria e mexe com magia. Já pensou se, através da dominação onírica, ele usa o corpo do Tony Stark pra chegar naquele universo lá do meio-meia e enganar as pessoas, tá ligado? Fingir que ele é o Tony que voltou à vida, mas não é. Mano, por favor, velho, isso seria um lixo, não? Não, os russos não fariam isso. Isso aí foi coisa do nosso querido Sam Raimi, que pensou que seria legal. Não faz sentido, Luiz. Acho que essa parte não. Volto a dizer, eu acho que ele é parecido sim com o Tony Stark, ele deve ter a aparência do Tony,
vai parar na nossa realidade de alguma maneira, talvez junto com o Quarteto Fantástico, quem sabe ele utilize, porque a gente viu, tudo vai ser escondido em Quarteto Fantástico. A gente viu que o Reed Richards tá trabalhando, né, num tipo de ponte Einstein-Rosen, alguma coisa, sempre esqueço como é que se fala. Ele tá trabalhando num portal, isso a gente viu, isso a gente sabe. De alguma maneira ele vai usar o poder do Franklin pra vir pra cá. Ou pra voltar pra cá. Provavelmente ele é daqui e acabaram presos naquele outro universo. Eu acredito em algo assim. Que quando a Mulher Invisível foi ter o seu filho no espaço, pelo que dá pra perceber, ela tá no espaço. Eu acho, tá? É minha teoria, tá? Me desculpe, minha teoria. Quando eles foram pro espaço pra ter o Franklin, quando o Franklin nasceu, ele mandou eles pra outro universo. E quando eles retornaram pra Terra, era outro universo, era outra realidade. Então o Reed passa a vida inteira, pelo menos por alguns anos, tentando fazer eles voltarem pra casa. Por isso que a gente vê o Tocha Humana tentando voar pra fora do espaço, né? Tentando sair, né? Talvez tentando buscar o espaço, tentando ver o que tem lá, se tem o portal, se o portal ainda tá lá pra eles voltarem. Mas não, no caso teria sido o Franklin fazendo isso. Então ele estaria focado em fazer o portal para ir para outra realidade. E de alguma forma, por algum motivo, ele acabaria trazendo o Victor Von Doom junto. Numa briga, talvez ele encontrasse o portal, fugisse junto, algo do tipo. E aí ele cairia no nosso universo 616 e no final do filme do Quarteto Fantástico seria ele vendo o rosto do Tony Stark pra tudo que é lado e ele percebendo, tipo, dando um sorrisinho que ele agora tá no lugar onde ele pode controlar tudo, sabe? Algo assim. Eu tô teorizando, tá? Pode ser loucura da minha cabeça, pode pegar esse corte se eu falar muita merda e jogar pra frente. Mas eu teorizo algo desse tipo. Imagino que seria mais ou menos nessa proporção. Porque é simples, é fácil, não tem muita enrolação, é muito barbada de se explicar. A barbada que eu quero dizer pra vocês é que é muito fácil, muito simples de se explicar. Só pegou um portal junto, no meio de uma batalha, no meio de uma briga, fugindo do Galactus, sabe? Ou daqui a pouco aquele universo tava sofrendo uma incursão também, por que não? Então a gente já tem aí mais ou menos uma ideia do que poderia acontecer. Não faça isso, tá? E aí, pô, ele vai usar a máscara, uma máscara ali meio que semelhante à do Homem de Ferro e tal. Não, eu tenho 100% de certeza que as armaduras do Destino vão remeter ao Homem de Ferro. Eles também, né, vão trabalhar esse easter egg. Porque o rosto dele vai estar queimado por causa do que o estalo queimou. Esse é um lixo. A do Victor Von Doom, no universo dele, ter instalado o dedo também, por isso o rosto dele ter ficado queimado, eu acho legal. Por quê? Cria um paralelo entre os personagens. Mostra que, mesmo o Von Doom sendo o vilão, digamos assim, né? A gente vai ver que ele é muito parecido com o Tony Stark, que foi o grande herói. O Tony Stark, ele só não é vilão, ele só não é um grande vilão, porque tem os Vingadores que meio que são a risca das regras pra ele. A gente viu que se depender do Tony, as coisas saem do controle. Ele iria criar o Ultron, sabe? Ele tava criando o Ultron, ele não tinha o menor controle daquela situação. Ele queria praticamente cercar o mundo com robôs pra proteger. O protecionismo do Tony realmente era um perigo, sabe? Ele realmente estava meio fora de controle. Então o Victor Von Doom pode ser o Tony Stark que ninguém controlou, que ele fez o que quis. Ele fez a mesma coisa que o Tony Stark fez, que ele fez o que era necessário pra salvar o universo dele, que foi matar todo o exército do Thanos. E aí agora, no Doomsday, vai ser difícil para as pessoas que estão ali irem contra ele. Por quê? Em teoria, o multiverso tá uma grande cagada do Doomsday, né? Tá uma merda. Vai tendo incursões e tal, e o multiverso tá em risco, certo? Então, como ele fez isso no... Pra mim, tá? Esse cara aqui, o Loki, ele é o mais importante disso tudo. Porque não tem Beyonder. O MCU não tem Beyonder, não tem nada. Então da onde que o Victor Von Doom vai tirar o poder pra fazer o mundo de batalha? Desse cara. O poder do Loki, nesse momento, é um absurdo, tá? A gente lembra do Deus da Trapaça, aquele cara... Mas esse Loki aqui, senhores, esse Loki, ele fez o multiverso voltar à vida. O Loki fez o multiverso voltar à vida. O nível de poder que ele tá é um absurdo. Vocês não têm noção. Cadê aqui a imagem certinha? Perdi. Agora perdi a porcaria da imagem. Aqui. Todas essas linhas é um universo.
Cada linha dessa aqui é um universo e o Loki fez todas elas voltarem à vida. É de cagada do Doomsday, né? Tá uma merda, tá? Vai tão tendo incursões e tal, e o multiverso tá em risco, certo? Então, como ele fez isso no passado, ele vai querer fazer a mesma coisa no presente agora, que é unir todas as terras em uma terra só. Ele vai fazer o que for necessário para salvar a vida no multiverso. Só que aí os heróis vão contra ele, porque ele vai acabar com várias e várias terras. Inclusive, eu vi até uns vazamentos do roteiro, do roteiro, né, da trama, que não são confiáveis também, porque o filme ainda não começou a ser produzido, então o roteiro tá em pouquíssimas mãos, é difícil que vaze agora. Não, vazar eu acredito que vaze, cara. Esse tipo de material valeria muito dinheiro na mão de quem pudesse entregar pra um Daniel RPK, pra um My Time to Shine Hello. Pra essa galera, eles pagariam rios de dinheiro pra poder lançar na internet esse vazamento. Eles vivem disso. Mas, obviamente, daqui a pouco o roteiro muda, tá nos seus primórdios. Eles estão escrevendo agora e pra mudar, coisa de 2 minutos eles mudam tudo. Né? Mas eu vi ali uns rumores de que o que vai rolar é o seguinte, no filme vai rolar uma corrida pra chegar até onde o Loki está, que é ali na Brasil, onde ele tá controlando todas as linhas do tempo, segurando elas e mantendo a estrutura do multiverso viva. E aí qual vai ser o objetivo do Victor Von Doom? Vai ser fazer a mesma coisa que aquele que permanece, que é a versão do Kang fez, que foi pegar todas as terras no passado e unir uma só e criar uma linha do tempo sagrada. O Kang fez isso no passado, teve a guerra lá entre os Kang. Cara, e por exemplo, no Guerras Secretas dos quadrinhos, o Beyonder, ou é o Homem Molecular, agora não me lembro qual dos dois, tá escondido embaixo de uma árvore, né? Embaixo das raízes lá, num túmulo lá que tu entra lá, tu entrava embaixo da terra e tava, acho que era o Homem Molecular. E ele fornecia o seu poder pro Victor Von Doom controlar o mundo de batalha. Então, nada mais justo do que ele entrar nesse reino aí, onde tá o Loki preso. O Loki ele não pode sair dali, ele é a fonte da vida do multiverso. Ele é o deus das histórias, né? Ele tá vendo tudo, ele sabe de tudo. Então, na minha visão, quem vai juntar os Vingadores multiversais para enfrentar o Victor Von Doom no mundo de batalha vai ser justamente o Loki. Talvez antes de morrer, antes de ser achado, antes de que encontrem ele, ele vai começar a selecionar pelo multiverso os heróis específicos. E aí eu acho que seria interessante eles irem tanto na questão dos poderes quanto na nostalgia, sabe? Encontrar ali um motoqueiro fantasma do Nicolas Cage, sabe? Encontrar um demolidor do Charlie Cox. Tu vai lá no Homem-Aranha do Andrew Garfield, Tobey Maguire e Tom Holland. Daqui a pouco tu vai no Wolverine do Hugh Jackman. Tu vai num Deadpool do Ryan Reynolds. Tu vai num, sei lá, uma Tempestade, acho que é a Halle Berry que interpretou. Então tu já começa a ir catando os heróis pelo multiverso. Tu vai indo atrás de cada herói do multiverso. Deixa eles escondidos, talvez protegidos em algum lugar. Acontece todas as guerras, todo o Doomsday, os heróis são derrotados, o Loki é encontrado, ele é derrotado, né? Ele não pode se mexer, não pode sair daquela cadeira. Os Vingadores que estavam protegendo ele lá, que vieram junto do meio-meia, são mortos, então acontece tudo é derrotado, beleza, e começa Guerras Secretas. E no início do Guerras Secretas temos os heróis que ele acabou separando, guardando, protegendo, deixando num ambiente separado, alguma coisa do tipo. Que ele explica lá em Loki, né? E aí, bom, o Loki foi lá, derrotou ele, e aí o multiverso nasceu de novo. E aí o Victor Von Doom vai querer fazer a mesma coisa, unir todas as terras no tempo só e manter elas assim para que o multiverso não surja, não fique essa grande bagunça que tá. Eu acho que não nem precisa criar um universo. Eu acho que nem precisa criar. Usa o vazio. O vazio tem a Lyoth, que é uma criatura extremamente poderosa, que aí se ele chegasse, por exemplo, depois de roubar o poder do Loki, de matar o Loki e destruir a Lyoth, seria bacana de mostrar já de início o nível de poder, e ele vai lá e tem o vazio, que é um remendo de todos os universos. Tudo que foi podado caiu lá, já é pronto, sabe? O mundo de batalha tá pronto. No fim dos tempos tá lá o mundo de batalha. E aí o Doomsday vai ser o Victor Von Doom fazendo de tudo que ele pode pra chegar lá onde o Loki tá, e os heróis tentando impedir ele. E a gente imagina que no final ele vai conseguir, e aí vai criar uma linha do tempo só, que talvez seja o que a gente conheça como Battle World, que tem elementos ali de várias realidades. Se a trama for isso, se a ligação com a morte do Homem de Ferro for só um paralelo pra mostrar como que o Victor Von Doom é parecido, não só na aparência física, mas na personalidade com o Tony Stark, que ele passou pelas mesmas coisas, tomou decisões muito parecidas, fez um sacrifício muito parecido, e agora o que ele tá fazendo é também um certo sacrifício, né? Torna ali ele um vilão muito complexo.
Mas também seria legal destacar as diferenças, né? Porque o Victor Von Doom tem semelhanças, mas ele não deixa de ser um vilão. Não pode tentar humanizar o vilão, né? Ele tem que ser claramente um vilão, que na cabeça dele ele pensa que tá fazendo certo. Mas não deixa de ser um vilão, isso não é uma justificativa pra maldade que ele tá fazendo. Na cabeça dele, só pra ele tá certo, entende? Não tá justificando tudo que ele tá fazendo. Certo? E o Tony Stark, ele foi um herói, pelo menos o Tony Stark do MCU, ele é uma espécie de anti-herói ali, porque ele mata os vilões, né? No Homem de Ferro 1 lá, ele explode as pessoas, não tá aí, queima as pessoas e tal. Ele não é um herói tipo o Superman, que não mata, né? Não é tipo o Batman também. O Homem de Ferro é um anti-herói. Não, o Batman ele não mata, ele causa traumatismo craniano, quem mata é Deus. Ele foi construído assim. Mas a gente sabe que eles iriam conflitar nas ideias, certo? Da mesma forma com o Thanos. O Thanos, na visão dele, ele era o herói, porque ele tava querendo salvar a vida do universo. Entendeu? Só que não é bem assim. Ele ia matar a metade pra deixar a metade viva. Ele podia ter deixado todo mundo vivo. Ele podia ter dobrado os recursos, né? Ele podia, agora os recursos do universo vão ser infinitos. Tá, podia, mas ele não quis, né? Então ele tava errado nesse ponto. E aí isso gerou um ponto de conflito. Então, em algum momento, no Guerras Secretas, o Tony Stark deve aparecer e deve ter esse conflito com o Victor Von Doom, porque vai ser interessante, né? Os dois personagens tão parecidos, com a mesma cara, discordando entre si. Vai ser tipo aquele diálogo... Não vai ser... Se for um diálogo inteligente igual foi do Visão e do Visão Branco, talvez seja legal. Mas trazer o Tony Stark do Robert Downey Jr. de volta, cara, é algo bem arriscado. Ser igual o Visão e o Visão Branco. Por quê? Porque o Tony Stark faz muita piada. Entendeu? Você imagina dois Tony Stark fazendo piada. Enfim, vai ser mais ou menos isso. Mas o que eu espero muito é que não tentem fazer um retcon dessa morte do Tony Stark, entendeu? Eu não gostaria que mexesse naquilo. Aquilo lá foi o fim da história do personagem. O que a gente pode ver depois é uma variante do Tony Stark de um tempo antes dele morrer, assim como foi o Thanos no Ultimato, né? O Ultimato ele não é um filme de viagem no tempo, ele é um filme de multiverso. Porque o Thanos que chega ali é um Thanos de outro... Na realidade, ele era, né, um filme de viagem no tempo. Ele sai no Viagem no Tempo. Mas alterações no tempo causam ramificações. Tudo que estava acontecendo em Ultimato era normal, era a mesma linha do tempo. Quando eles voltaram, não entraram em contato com nada, beleza. Mas no momento que eles começaram a entrar em contato com as pessoas, aquilo criava ramificações e criava um novo universo, né, um novo futuro. Outra realidade. Né? Que na real pra mim é uma besteira, cara. Deixa tudo na mesma linha do tempo, então. Mais fácil. Só que é idêntico, é muito igual, tava seguindo o mesmo caminho do Thanos que aparece em Guerra Infinita. Então, o que eu gostaria que fosse feito com o Tony Stark em Guerra Infinita, em Doomsday talvez, era isso, trazer esse mesmo Tony Stark, só que de um momento antes dele morrer, mas aquele fim dele foi feito, igual do Loki também, cara. O que a Marvel fez com o Loki foi muito legal, porque ele morre ali no Guerra Infinita, tem aquele sacrifício, e depois eles pegam o Loki, que é o mesmo personagem, mas de um momento diferente, que segue por um caminho diferente. Então se eles fizerem isso, não só com o Tony Stark, mas com todos os Vingadores, com o Capitão América do Chris Evans também, com o Thor eu não sei, né? Será que eles vão juntar um Thor velho? O Thor não tá velho agora, mas enfim, um Thor um pouco mais jovem com esse Thor agora? Talvez não. Mas enfim. E aí coloque o trabalho do Tony Stark dessa forma, e o Von Doom só com paralelos pra dar sentido ao fato dele ter a mesma aparência do Tony Stark, mas não, sei lá, de alguma forma querer... Não pode tentar ser a mesma pessoa, cara. Isso aí pra mim seria uma quebra de imersão muito grande. Pegar o corpo do Tony Stark, ou então ele ser o Tony Stark, sei lá, isso daí eu acho que seria zoado. Mas tomara que a Marvel tenha ideias boas pro roteiro, né? Tomara que os irmãos russos saibam trabalhar com isso, porque foram eles mesmos que deram essa conclusão pro Tony Stark, né? Então tomara que eles não estraguem isso. E bom, comenta aqui embaixo o que você acha disso também, o que você espera do filme, quais são... Cara, muito bom, mais um excelente vídeo do Luiz Celari. E eu vou dizer pra vocês, tá, turma? É o seguinte, na minha opinião, eu já disse pra vocês durante o vídeo, eu acho que na realidade o Victor Von Doom será ele mesmo, não será um Tony Stark. Ele simplesmente vai parar na nossa linha do tempo. Talvez ele utilize da sua semelhança com o Tony pra poder influenciar, pra poder manipular, o que pra mim faria total sentido e seria a questão mais lógica. Então essa seria a ligação entre os dois. Caso contrário, qualquer coisa que, por exemplo, o Victor Von Doom seja um nome que o Tony Stark daquela realidade escolheu, sabe? Isso são coisas que não funcionaria, seria péssimo, seria muito genérico e preguiçoso. E como os irmãos russos têm a missão de manter, de novo, né, o ânimo e o MCU voltar a ser aquele MCU que a gente amou na primeira e na segunda fase, então eu acho que eles vão utilizar dos quadrinhos para pegar base no que eles querem fazer e assim tudo funcionar melhor. Acho que será mais ou menos isso. Mas galera,
Quero saber da opinião de vocês, deixa aqui nos comentários tudo o que vocês acham sobre isso, que vocês gostaram da minha teoria, gostaram da teoria do Luiz, deixa tudo aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de cada um de vocês. Galerinha, muito obrigado quem assistiu o vídeo até aqui, não deixa de se inscrever no canal, de comentar, de compartilhar, que é muito importante, isso ajuda a gente demais nessa caminhada. Se puder e se quiser, torne-se membro, é barato, troco de pinga, também isso aí favorece a gente a continuar trazendo conteúdo pra vocês, que a gente melhora a estrutura aqui. E se vocês puderem também, tem um QR Code aqui do meu lado que vocês podem mandar um Live Pix no valor que vocês quiserem pra nos ajudar a conquistar o PlayStation 5 e assim podermos iniciar nossos trabalhos com gameplays. Enfim, galera, muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu!